Então todos nós conhecemos a Normandia, já vimos as praias, já ouvimos os discursos. O dia D é ensinado nas escolas, retratado em filmes e marcado na memória. De alguma forma, todos nós crescemos com isso. Mas e se eu dissesse que houve uma batalha na Normandia sobre a qual quase ninguém fala? Uma batalha, não em uma praia, mas em uma colina. E não foi apenas sangrenta, foi cruel, próxima, pessoal. Imagine granadeiros da Waffen-SS e veteranos da Wehrmacht subindo uma colina na neblina e estilhaços, avançando contra poucos soldados americanos com apenas artilharia e coragem. É como aquela colina no Afeganistão, a Batalha de Kamdesh. Soldados americanos resistiram ali em 1944, mas não eram talibãs subindo a encosta, e sim granadeiros Panzer alemães enviados por Berlim. Esta é a história da colina 314, uma colina encharcada de fogo e sangue. Você já ouviu falar da Normandia, mas não ouviu isso. Na manhã de 7 de agosto de 1944, o terreno elevado a leste de Mortai tornou-se o centro de um cerco brutal e em grande parte esquecido, que durou 5 dias. Granadeiros Panzer alemães cercaram a colina 314, onde parte do 2º Batalhão do 120º Regimento de Infantaria dos Estados Unidos da América estava entrincheirada. Cerca de 700 soldados americanos ficaram isolados, cercados e expostos. O que se seguiu foi uma das ações de pequenas unidades mais intensas da campanha da Normandia. O ataque não veio das tropas regulares da Wehrmacht, mas sim da Waffen-SS, especificamente da 17ª Divisão Panzergrenadier da SS. Götz von Berlichingen, experiente porém desgastada, foi enviada para desalojar os americanos entrincheirados na colina a qualquer custo. Mesmo em menor número e sem tanques ou coordenação do avanço alemão, soldados da SS atacaram repetidamente morro acima, sob intenso fogo de artilharia e metralhadoras. Os americanos mantiveram as alturas, mas pagaram por cada hora com sangue. Os alemães atacaram a colina com morteiros e os temidos canhões de 88 mm que destruíam pedra, madeira e carne. A curta distância, os Panzergrenadiers tentaram tomar a linha da crista repetidas vezes, apenas para serem repelidos pela infantaria determinada e pelos ataques de artilharia americana previamente planejados. Certa vez, os lados estavam tão próximos que um oficial americano solicitou fogo de artilharia em sua posição para não ser dominado. As condições na colina pioraram rapidamente. Sem comida nem ajuda médica, defensores americanos buscavam munição e rações nos corpos dos companheiros caídos. Morgues improvisados eram cavados nas rochas e o sangue infiltrava-se no solo a cada ataque. As tentativas de reabastecer a colina falharam quase completamente. A artilharia disparou projéteis com comida e bandagens, mas a maioria explodia ao impactar, espalhando tudo na lama. Aviões C-47 lançaram caixas do ar, mas ventos fortes levaram muitos paraquedas para o território controlado pelos alemães. Os homens no Morro 314 foram praticamente abandonados para morrer, mas resistiram. Com a Waffen-SS se reagrupando e atacando novamente, as perdas aumentavam de ambos os lados. Os americanos tinham a vantagem do terreno elevado e da artilharia. Os alemães lutaram com fúria implacável, seguindo ordens de Berlim e protegendo a reputação dos oficiais da SS, que não podiam falhar. Por 5 dias seguidos, a luta continuou. Já não era mais sobre território ou vitória, era sobre sobrevivência. Em 12 de agosto, os alemães se retiraram. Não tomaram a colina, mas causaram grandes perdas. Dos 670 defensores americanos, mais de 300 foram mortos ou feridos. Elementos do 7º Corpo americano desembarcaram nos ataques do dia D. Outros chegaram nos dias seguintes, reforçando as posições dos Estados Unidos da América na região de Bocage, na Normandia. Embora o corpo fosse do tenente-general George S. Patton, do 3º Exército que ainda não havia sido ativado, o general Omar Bradley os anexou temporariamente ao 1º Exército, enviando-os para lutar nos matagais a oeste de St. Lo. O 8º Corpo de Troy Middleton apoiava na operação pelo oeste, pronto para avançar após a ruptura das linhas alemãs. Mas enquanto a Operação Cobra se preparava para ser lançada, um desastre aconteceu antes mesmo do início do ataque.
Em 24 de julho de 1944, houve falha na coordenação entre forças aéreas e terrestres. Durante o primeiro bombardeio de saturação, a forte cobertura de nuvens encobriu as zonas de lançamento e a falta de comunicação sobre as distâncias da linha de bombardeio levou a uma catástrofe. Bradley ordenou que suas tropas recuassem só 1.200 jardas da linha de fogo, bem menos que a margem padrão de 3.000 jardas. Assim, várias ondas de bombardeiros americanos erraram o alvo, matando 25 soldados dos Estados Unidos da América e ferindo mais de 130 com suas próprias bombas. Antes de encontrarem o inimigo, ironicamente, os alemães tiveram perdas leves naquele dia, cerca de 350 baixas e 10 veículos destruídos. O general-lieutenant Fritz Bierling, comandante da elite divisão Panzerlehr, achou que o bombardeio americano havia acabado e reposicionou alguns postos avançados. Insatisfeito com os resultados, o general Bradley aprovou um segundo bombardeio muito maior para o dia seguinte, desta vez envolvendo tanto bombardeiros táticos quanto estratégicos sob o comando do marechal do ar britânico Trafford Leigh-Mallory. No dia 25 de julho, o céu sobre St. Louis se transformou em fogo. O efeito foi devastador. A divisão de Bayerlein, considerada uma das formações blindadas mais elitizadas de toda a Wehrmacht, foi praticamente aniquilada. Mais de 2.000 homens, mais da metade da força da divisão, foram perdidos. Sua rede de rádio foi destruída, seus tanques foram dispersos. Somente o Kampfgruppe Heinz, fora da zona de explosão, continuou operacional. A divisão Panzerlehr, antes orgulho da guerra blindada alemã, foi destruída em uma manhã. Mas, novamente, o inimigo não foi o único a pagar o preço. Diversas bombas americanas caíram antes do alvo. Desta vez, o número de vítimas foi ainda maior. Mais de 100 soldados americanos foram mortos e quase 500 ficaram feridos por fogo amigo. Entre os mortos estava o tenente-general Leslie McNair, o comandante das forças terrestres do exército. Um oficial cujo lugar normalmente era atrás de uma mesa em Washington, mas que insistiu em visitar a linha de frente. Sua morte impactou fortemente o alto comando americano. Mesmo com o caos, o ataque iniciou como planejado. Antes do meio-dia de 25 de julho, o 7º Corpo de Exército dos Estados Unidos da América avançou por 8 quilômetros na estrada Saint-Louis-Perrier. O general de divisão Joseph Lawton Collins reuniu uma força de 120.000 homens, apoiada por 600 peças de artilharia. O objetivo era claro, romper a linha alemã e abrir a estrada para Avranches. No flanco do corpo, a 9ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos da América encontrou uma resistência feroz. Os paraquedistas Fallschirmjäger do 13º Regimento da 5ª Divisão Paraquedista mantiveram-se firmes. Treinadas, experientes e entrincheiradas, as unidades aerotransportadas alemãs resistiram a cada centímetro do terreno. Os americanos romperam a primeira linha, mas não conseguiram avançar mais. À esquerda, a 30ª Divisão de Infantaria, do Major-General Leland Hobbs, avançou com mais sucesso, capturando a vila arruinada de Ebekrevant, em meio a nuvens de fumaça e fogo de artilharia. Foi um começo brutal, mas a Operação Cobra havia começado e as primeiras rachaduras na linha alemã começavam a aparecer. Enquanto o centro americano avançava, um regimento da 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos da América encontrou um dos últimos pontos fortificados blindados da divisão Panzerlehr. Mesmo após pesadas baixas no bombardeio anterior, parte da divisão se reagrupou, cavou posições defensivas e posicionou seus últimos tanques. Para conter o avanço, os americanos usaram bazucas de curto alcance e tanques M4 Sherman. Apesar do confronto, os objetivos do dia não foram atingidos. O plano era romper 3 milhas. Ao anoitecer, os americanos avançaram só 1 milha além da estrada de Saint-Lô para Perrier. O ímpeto melhorou. No dia seguinte, a infantaria dos Estados Unidos da América entrou em combate montada nos tanques. Saltando para limpar cada sebe, vala e linha de árvores com precisão implacável, a experiente 1ª Divisão de Infantaria agora estava limpando as sebes em menos de 3 minutos. Antes, levava horas para avançar poucos metros. A curva de aprendizado foi difícil, mas começava a dar frutos. Em 26 de julho, as forças americanas voltaram sua atenção para Marigny. O Comando de Combate B da 3ª Divisão Blindada liderava o avanço, que logo desacelerou. O congestionamento, as crateras e a infraestrutura danificada tornaram cada estrada um gargalo. Mesmo aqui, os americanos se adaptaram. Seus tanques Sherman foram adaptados como rinocerontes,
equipados com presas de ferro feitas de obstáculos de praia alemães capturados. Esses arados permitiam atravessar diretamente as sebes de Bocardi, evitando emboscadas e estradas previsíveis. Os panzers alemães, sem adaptações similares, tinham que ficar nas estradas, tornando-se mais vulneráveis à artilharia e ataques aéreos. Quando o comando de combate B parou, as reservas da 2ª Divisão Blindada foram levadas à linha de frente. Um Kampfgruppe alemão com cerca de 30 blindados, incluindo um Hummel com canhão de 150 mm, tentou tomar um cruzamento estratégico perto da vila de Notre-Dame de Senilly. Uma companhia de infantaria blindada americana, com apoio de Shermans, defendeu a posição a noite toda. O contra-ataque alemão foi intenso, mas o cruzamento resistiu. Em outro lugar, a 2ª Divisão Panzer SS das Reich entrou na luta. Uma coluna de 15 tanques Panzer, 4 e 200 paraquedistas de elite do 6º Regimento Fallschirmjäger tentou invadir um posto avançado americano defendido por uma companhia da 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos da América. O ataque inicial foi contido por 2 baterias de canhões autopropulsados M7 Priest e alguns destroyers de tanques M10. Os americanos mantiveram a linha até a chegada dos reforços. Lançaram um contra-ataque e forçaram os alemães a recuar. Mas foi um confronto muito disputado. Ambos os lados usaram suas melhores tropas e lutaram com intensidade implacável. Na tarde de 27 de julho, o céu se abriu mais uma vez. Caças-bombardeiros P-47 Thunderbolt sobrevoaram o campo de batalha e atacaram uma coluna alemã que tentava escapar ao sul pelo bolsão de Roncy. Cerca de 500 veículos alemães, incluindo caminhões, tanques e veículos de suprimentos, lotavam as estradas estreitas tentando escapar do cerco. Ao anoitecer, os Thunderbolts haviam destruído 122 tanques, 259 veículos e 11 peças de artilharia. Os Typhoons britânicos participaram do ataque, disparando canhões de 20 mm e foguetes nas estradas. 9 tanques e 28 veículos foram destruídos no ataque. A noite continuou tensa. Tropas alemãs, fora de posição e cientes do cerco, tentaram fugir desesperadamente. Uma dessas forças, com quase 1000 homens e veículos blindados, tentou romper as linhas americanas perto de Saint-Denis-Lagaste. Mas a fuga falhou. O tenente-coronel Wilson Coleman, comandante do 41º Regimento de Infantaria Blindada da 2ª Divisão, liderou a resposta americana. A coluna alemã foi destruída e os sobreviventes se espalharam pelas cercas vivas. Ficou claro que a frente alemã na Normandia desmoronava. Para os homens que lutavam na colina 314 americanos e alemães, o pior ainda estava por vir. Em 28 de julho, a 6ª Divisão Blindada, do Major-General Roberto Grove, do 8º Corpo de Exército de Troy Middleton, avançou pela estrada principal rumo a Coutances. 3 milhas a leste, a 4ª Divisão Blindada do Major-General João Wood avançou por rota paralela, rumo a Coutances. Ambas as colunas viram a mesma cena, milhas de destroços e restos de comboios alemães queimados, ainda fumegando após ataques aéreos dos aliados. No dia anterior, tanques, caminhões, carroças e corpos bloqueavam as estradas. Até então, na Operação Cobra, a resistência alemã organizada era mínima e as linhas de frente se desintegraram. À noite, as tropas americanas já tinham passado por Coutances e avançavam rápido para o sul rumo a Avranches, porta de entrada para a Bretanha. Tropas alemãs, muitas apenas restos destruídos a pé ou em carroças, recuaram caoticamente pelo sul da península de Cotentin. A pressão das forças terrestres americanas aumentava com os constantes ataques aéreos dos P-47 Thunderbolt. Cada estrada virou campo de morte. No dia 29 de julho, as unidades de vanguarda da 4ª Divisão Blindada entraram em Avranches. Nenhuma batalha ocorreu. Os alemães já haviam recuado pela primeira vez em semanas. Não houve tiros, só alívio, lágrimas e celebração. 2 dias depois, o colapso ficou evidente. O 8º Corpo de Middleton capturou 7.000 alemães em uma só investida. A maioria, desmoralizada, não resistiu nem precisou de escolta. Os soldados americanos simplesmente os desarmaram e os mandaram para a retaguarda. Enfrentamos um inimigo derrotado, declarou o general Patton aos oficiais da 4ª Divisão de Infantaria. Um inimigo com a moral terrivelmente baixa, terrivelmente confuso. Com a ruptura completa, o general Bradley fez seu movimento.
Ele transferiu o controle operacional do 8º Corpo para o general Patton, chamou-o ao quartel-general e lhe deu a ordem que ele esperava há meses para ouvir. O Terceiro Exército seria oficialmente ativado em 1º de agosto. Patton passou a liderar a libertação da Bretanha. Ao mesmo tempo, o tenente-general Courtney Hodges foi promovido ao comando do 1º Exército. Bradley manteve ambos sob o novo 12º Grupo de Exércitos dos Estados Unidos da América. Patton agiu rápido. Ele viajou pessoalmente para Coutances para assumir o comando do 8º Corpo e não perdeu nenhuma oportunidade de fazer sua presença ser notada. Ao ver soldados cavando posições defensivas, ele explodiu. É estupidez ter medo de um inimigo derrotado, ele resmungou. Em 29 de julho, a 6ª Divisão Blindada atravessou o Rio Sol, a oeste de Coutances. Os alemães ofereceram apenas resistência esporádica. Apesar de alguns focos alemães ainda resistirem, a linha de frente havia colapsado. Sem coordenação ou segunda linha, só retirada. Notando a queda iminente da Bretanha, as forças alemãs tentaram bloquear o avanço. Eles correram em direção à importante ponte sobre o rio Sélune, ao sul de Avranches, esperando garanti-la antes dos americanos, mas chegaram tarde demais. Os tanques Sherman da 4ª Divisão Blindada chegaram primeiro à travessia e, após breve tiroteio, expulsaram os alemães. O inimigo recuou para Saint-Malo ao fim do avanço. Os esforços combinados da 4ª e 6ª Divisões Blindadas capturaram mais de 4.000 prisioneiros. A infantaria que veio depois capturou mais 3.000. A Operação Cobra rompeu a linha alemã e abriu uma nova fase da guerra na Europa Ocidental. Em 31 de julho de 1944, o general George S. Patton se reuniu com os oficiais do Estado-Maior de seu recém-ativado Terceiro Exército. A mensagem era clara: o avanço para a Bretanha começaria na manhã seguinte. Patton, animado e impetuoso como sempre, deu 2 instruções simples. Primeiro, avancem rápido. Segundo, não se preocupem com os flancos. Flancos são algo com que o inimigo deve se preocupar, ele lhes disse. Então, no clássico estilo Patton, ele acrescentou: nós vamos acabar com ele o tempo todo e vamos passar por cima dele como se fosse nada. No dia seguinte, 1º de agosto, o 8º Corpo de Exército do Major-General Troy Middleton avançou para a Bretanha, a leste. O 15º Corpo de Exército do Major-General Wade Haislip avançou ao sul rumo a Le Mans, sede do 7º Exército Alemão. O plano de Patton era ousado: tomar Brest, Lorient, Saint-Malo e a península de Quiberon. Depois virar para o leste para cercar as forças alemãs, ainda em combate com britânicos e canadenses ao redor de Caen. Era uma visão audaciosa, mas ainda não era oficial. Eisenhower ainda não havia aprovado o plano, e Patton, ainda sob escrutínio por sua conduta anterior na Sicília, precisava ser cauteloso para não ultrapassar sua autoridade. Naquele mesmo dia, Patton chegou a Avranches. Era um entroncamento vital e um pesadelo logístico. 2 divisões blindadas, 2 de infantaria, mais de 10.000 homens e quase 20.000 veículos precisavam cruzar uma só ponte. O trânsito quase paralisou todo o avanço, mas Patton entrou no caos ao chegar à cidade. Por horas, o general controlou o trânsito na ponte, guiando tanques e caminhões pelo gargalo, sob aplausos dos soldados. Poucos esqueceram a cena: o comandante do exército, entre poeira e fumaça de diesel, abrindo caminho com as próprias mãos. Nas primeiras horas, Patton tinha o hábito de ignorar sua equipe, dando ordens diretas aos comandantes de divisão sem aviso prévio. Isso mudou rápido, pois a escala da operação tornou a coordenação da equipe essencial. Naquela noite, parte das colunas blindadas dele se perdeu no campo escuro. Dificuldade em seguir ordens ou encontrar as estradas certas. A artilharia alemã atacava os flancos e a Luftwaffe bombardeava entroncamentos de estradas. Apesar da confusão, os comandos de combate A e B atingiram seus objetivos ao amanhecer. Saint-Georges e Saint-Hilaire-de-Harcourt, ao sul do rio Sélune. Para Middleton, agora sob o comando de Patton e não mais de Bradley, a mudança foi rápida e marcante. Bradley avançava de modo metódico, priorizando movimentos cautelosos e coordenados. Patton avançava agressivamente, priorizando o ímpeto à precisão. Quando Middleton apresentou um plano operacional detalhado para aprovação, Patton o rejeitou imediatamente. O tempo, e não o terreno, era agora o inimigo. A partir de reconhecimento aéreo e relatórios de inteligência, Patton sabia que as forças alemãs na Bretanha tinham pouco a oferecer em termos de blindados ou artilharia.
Seus homens não deveriam temer contra-ataques e, diante de resistência, contorná-la. As unidades de infantaria e apoio fariam a limpeza. O que restava como única preocupação de Patton era que os engenheiros alemães pudessem explodir pontes ou barragens importantes antes que suas tropas chegassem. Para evitar isso, ele instruiu o general Otto Weyland, do 19º Comando Aéreo Tático, a enviar caças-bombardeiros para proteger a infraestrutura vital. Até as forças americanas chegarem, os céus protegeriam as pontes. Patton acreditava no instinto. Ele chegou a afirmar que possuía um sexto sentido, uma habilidade quase mística de prever as intenções do inimigo antes que elas se materializassem. Enquanto suas forças avançavam pela Bretanha, ele estimou que não havia mais do que 10.000 soldados alemães espalhados pela península. No entanto, o número real era 6 vezes maior que isso. Mais de 60.000 soldados do eixo, da Wehrmacht, Luftwaffe e guarnições de segunda linha estavam entrincheirados em portos, colinas e cidades costeiras da Bretanha. Patton havia subestimado a escala da resistência e não demoraria muito para que esse erro de cálculo mudasse o rumo da campanha. Ainda assim, suas ordens eram claras. O general Robert Grow e sua 6ª Divisão Blindada deveriam avançar para o oeste, contornar a resistência e tomar o porto-fortaleza de Brest sem demora. Patton ignorou objetivos menores e cidades fortificadas, mas naquele dia recebeu ordens superiores. Tomem a Bretanha, sim, mas com o menor número de tropas possível. Patton moveu os 15º e 20º Corpos para o leste, rumo a Le Mans, afastando-os da península. Só o 8º Corpo de Middleton ficaria para garantir toda a península da Bretanha. Foi uma aposta ousada que esticaria as linhas de suprimento e testaria o moral. Em sua busca por velocidade, Patton chegou a passar por cima do próprio Middleton. O comandante do 8º Corpo ordenou que suas divisões capturassem Saint-Malo, depois avançassem ao sul para Dinant e, em seguida, seguissem 200 quilômetros a oeste até Brest. Patton rejeitou o plano. Queria Brest primeiro e rápido. O resto, segundo ele, podia esperar. O apoio aéreo atrasou. Os P-47 Thunderbolt americanos só chegaram ao campo de batalha no final da tarde de 1º de agosto. Mas uma vez no ar, eles começaram a abrir caminho pelo interior. Com informações dos Ultra Intercepts, os 2 comandos da 6ª Divisão Blindada avançaram 72 quilômetros em 2 dias. Canhões antitanque alemães disfarçados em carroças de feno foram descobertos e destruídos. 3 temidos canhões antiaéreos de 80 e 8 mm foram neutralizados antes de causar danos. Os P-47 avançaram à frente, metralhando unidades em retirada e protegendo os blindados. Para evitar fogo amigo, as tripulações dos tanques americanos colocaram painéis coloridos nas torres para fácil identificação aérea. O risco de identificação errada era real, devido ao avanço rápido e aos grupos alemães desfeitos ainda lutando em bolsões nas estradas. Em 3 de agosto, a vanguarda da 6ª Blindada entrou na cidade de Moron. Um pelotão foi atacado com tiros de armas leves e canhão ao entrar na cidade. Em vez de recuar, eles mantiveram suas posições e revidaram, enquanto o restante da companhia flanqueava pelo norte. Ninhos de metralhadora alemães foram neutralizados e, ao anoitecer, os defensores abandonaram a cidade. O avanço para o oeste continuou. No dia seguinte, o comando de combate A chegou a Pontville e descobriu que a ponte principal estava destruída. O avanço quase parou, mas o sargento Malcolm Helton, do pelotão de reconhecimento do 68º Batalhão de Tanques, vasculhou o terreno. Desobedecendo ordens, ele avançou a pé e achou outra travessia sobre o rio e o canal. Sua iniciativa manteve a ofensiva e Helton recebeu a Estrela de Bronze por suas ações. A coluna avançou, cobrindo mais de 100 quilômetros além de Moron. O tenente Roberto Jaw Burns, Jr., ao escrever a história do batalhão, chamou isso de um dos ataques blindados mais ousados e brilhantemente liderados, sob pressão já feitos na marcha. Quanto mais os americanos avançavam para o oeste da Bretanha, mais difícil era resistir. Em Huelgoat, 120 quilômetros a leste de Brest, a 6ª Blindada enfrentou sua oposição mais forte. Tropas da Wehrmacht, com Panzerfausts, emboscaram os Shermans da frente. Tanque americano foi atingido e incendiado. Dentro, a tripulação seguiu lutando e operando metralhadoras, mesmo com as chamas subindo. Com o calor insuportável, abandonaram o tanque e logo foram cercados. A infantaria alemã exigiu sua rendição. Os tripulantes do tanque recusaram.
Atirando da cintura de perto, derrubaram vários atacantes antes que rajadas de metralhadora matassem 2 instantaneamente. O técnico de 4ª classe, Charles E. Pitcock, atirou com sua submetralhadora até o tanque em chamas explodir e lançá-lo em uma sebe. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Por sua bravura, os 3 homens receberam a Estrela de Prata. Foi um lembrete claro de que, mesmo em meio a uma frente em colapso, o soldado alemão ainda podia ser mortal e determinado. A força-tarefa naval foi transferida para Plouvienne, 16 quilômetros ao norte de Brest. Seu pelotão de reconhecimento expulsou os sentinelas alemães dos arredores e a força principal entrou, esperando uma noite tranquila. Mas, quando os Shermans estacionaram e a infantaria começou a montar acampamento, tiros repentinos ecoaram pelas ruas estreitas. Na escuridão, o caos irrompeu. Sem que nenhum dos lados soubesse, 1.500 homens da 265ª Divisão de Infantaria Alemã haviam marchado para Plouvienne. No mesmo instante, as 2 forças colidiram na praça da cidade. O capitão Raymond Polk, líder da Companhia Able, rapidamente reuniu tanques Sherman e contra-atacou. Mas os alemães estavam bem armados e preparados, bloqueando os blindados americanos com armas leves, morteiros e Panzerfausts. O ataque de Polk estagnou e o impasse ameaçava virar uma sangrenta batalha de rua. Confiando em relatórios de inteligência, Groh ordenou que Polk se reagrupasse e manobrasse. Um ataque de flanco foi organizado. Os Shermans avançaram contra o flanco direito alemão, enquanto a infantaria sondava pelo lado oposto. No alto, os P-47 Thunderbolts mergulharam sobre as colunas inimigas, que se posicionavam. Ao perceberem o cerco, os alemães deixaram a cidade sob fogo. Por sua liderança na ação, Polk recebeu a Estrela de Prata. No entanto, Brest continuava sob controle alemão. Patton, impaciente, recusou-se a permitir que Groh atolasse toda a sua divisão em um cerco prolongado. As ordens eram claras: manter uma força de contenção na cidade e enviar o restante da 6ª Divisão blindada para o sul, rumo a Lorient. Brest teria que esperar, o importante era o ímpeto. Apesar da fortaleza resistir, as forças alemãs na Bretanha estavam destruídas e já não conseguiam contra-atacar a retaguarda aliada enquanto os exércitos avançavam para Paris. Groh foi para o sul enquanto Patton deu outra missão a Middleton. Sua tarefa era conter a poderosa guarnição alemã em Saint-Malo, uma cidade portuária repleta de fortificações. No começo, Middleton contava só com uma força-tarefa de batedores de cavalaria e destroyers de tanques. Os reforços chegaram rapidamente com a 83ª Divisão de Infantaria do Major-General Robert Macon. Os alemães em Saint-Malo eram liderados pelo Oberst Andreas von Auloch, veterano da Frente Oriental e de Stalingrado. Com cerca de 12.000 homens da 79ª Divisão de Infantaria e tropas de fortaleza, ele prometeu defender Saint-Malo até a última pedra. Enfrentando-o estavam 20.000 americanos com blindados, artilharia e poder aéreo à sua disposição. A batalha começou em 4 de agosto e se arrastou por 2 semanas. Os combates na cidade foram brutais, ocorrendo rua a rua, casa a casa. A infantaria americana eliminou metralhadoras e fortificações. Caças e bombardeiros americanos afundaram 2 navios de guerra alemães e destruíram os bunkers do porto. Os alemães, prevendo a queda do porto, incendiaram a cidade, destruíram a infraestrutura e recuaram para posições defensivas fora das muralhas. Foi ali que a verdadeira batalha começou. Os alemães haviam preparado bunkers profundos e casamatas camufladas, de onde lutaram com determinação implacável. Os americanos usaram artilharia pesada, bombardeando todos os pontos suspeitos até as defesas caírem. Em 17 de agosto, a guarnição não podia mais lutar, e os homens de von Auloch se renderam. Um soldado americano de infantaria, o soldado Frank Reichmann, do 331, o regimento lembrou-se vividamente do momento. Um pelotão de alemães capturados começou a cantar uma despedida para seu comandante, lembrou ele. A maioria deles estava em lágrimas. Mesmo derrotados, os soldados alemães de Saint-Malo lutaram com a mesma determinação fatal que mostraram em dezenas de batalhas. Foram necessárias 3 divisões americanas, 75.000 homens, para forçar a rendição de Brest em 25 de agosto. Como em Saint-Malo, os alemães lutaram até o fim e, ao não resistirem mais, destruíram o que haviam jurado defender. Equipes de demolição destruíram o porto de águas profundas, cais, navios e deixaram a cidade em ruínas.
O trabalho deles foi devastadoramente eficaz. Eisenhower considerou os portos da Bretanha vitais para o avanço aliado, mas no fim estavam muito distantes da linha de frente. Brest não foi usada por navios aliados e Quiberon nunca chegou a ser construída. O derramamento de sangue na Bretanha trouxe pouco ganho estratégico, apenas mantendo divisões alemãs ocupadas que poderiam lutar em outro lugar. Enquanto a 6ª Divisão Blindada de Grove avançava rapidamente para Brest, a 4ª Divisão Blindada do Major-General John Wood seguia com força para Rennes. Relatórios de inteligência indicavam que os alemães queriam queimar seus depósitos lá, e Patton pressionou Wood a tomar a cidade antes da destruição. No caos, Patton quase causou um desastre ao confundir uma coluna blindada de Wood com alemães e ordenar que aviões do general Weyland a atacassem. Somente os olhos atentos dos pilotos à frente, que avistaram os painéis nos Shermans abaixo, evitaram a catástrofe. Em vez de atacar os americanos, eles avançaram à frente da coluna e destruíram várias baterias alemãs de 80 e 8 milímetros. Em 2 de agosto, os homens de Wood chegaram a Rennes, mas encontraram um local bem defendido. Patton ordenou que a cidade fosse contornada e avançou para o sul em direção a Lorient. Alemães queimaram depósitos e recuaram no dia seguinte. Um contra-ataque de 15 tanques alemães, em 4 de agosto, foi repelido principalmente por caças-bombardeiros americanos. O avanço de Wood nunca parou. Em 5 de agosto, sua divisão capturou Vannes, na Baía de Biscaia, bloqueando a última rota de fuga dos alemães na Bretanha. Nesse dia, Wood atacou Lorient. A base de submarinos, fortemente guarnecida e cercada por bunkers, o deteve totalmente. Algo parecido ocorreu mais ao sul, em Saint-Nazaire, outra fortaleza que protegia a costa. Em vez de atacar inutilmente as defesas, Wood voltou sua atenção para o leste. Ele pediu permissão a Middleton para tomar Nantes, a cidade no rio Loire. Permissão concedida. O coronel Bruce, comandante de Clark, percorreu 130 quilômetros em uma só investida. Com a ajuda da resistência francesa, que guiou suas colunas pelas linhas alemãs, Clark invadiu a cidade. Em poucas horas, Nantes, importante cidade e porto na foz do Loire, foi tomada pelos americanos. No fim de agosto, o 8º Corpo de Exército de Middleton atingiu quase todos os objetivos. Os alemães ainda resistiam em Lorient e Saint-Nazaire, mas agora eram fortalezas isoladas, cercadas até o fim da guerra. Com a Bretanha estabilizada, a 4ª e 6ª Divisões Blindadas foram liberadas para se reunir ao exército principal e avançar para o leste rumo à Alemanha. A campanha na Bretanha já estava encerrada. Enquanto Middleton avançava pela Bretanha, o restante do 3º Exército de Patton já seguia para o leste. O alvo era Le Mans, a 110 milhas de Avranches. O avanço iniciou com os veteranos da 1ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos da América, liderados pelo Major-General Clarence Hübner. Eles capturaram a cidade de Mortain, a 20 milhas a leste de Avranches, antes de avançar. Atrás deles veio a 30ª Divisão de Infantaria de Hobbs, que garantiu a própria Mortagne. A leste de Mortain havia uma elevação chamada Montjoie. Para os soldados americanos, era só a colina 314 nomeada por sua elevação em metros. De seu topo, via-se quilômetros pelo interior da Normandia, sendo o ponto de observação ideal para os americanos. Soldados do 2º Batalhão do 120º Regimento de Infantaria subiram a colina ao lado do tenente Roberto L. Weiss, um observador avançado de artilharia do 230º Batalhão de Artilharia de Campanha. Seus rádios logo seriam mais valiosos que qualquer fuzil. Enquanto isso, Adolf Hitler planejava um contra-ataque que, segundo ele, poderia mudar a campanha. Furioso com a ofensiva aliada a partir de Avranches, ele ordenou que 4 divisões Panzer fizessem um ataque desesperado para cortar o avanço americano ao meio. Se o ataque fosse bem sucedido, o 3º Exército de Patton seria separado do 1º de Courtney Hodges, dividindo os aliados em 2. A Operação Lutiche, nome dado pelos alemães, deveria ser um golpe digno de 1940. O ataque começou nas primeiras horas de 7 de agosto. 26 mil soldados de infantaria alemães, com quase 300 tanques e canhões de assalto, avançaram pela névoa e escuridão rumo a Mortagne. Para evitar as aeronaves aliadas, os Panzers avançaram à noite, mas, desde o início, as coisas deram errado. As ordens eram confusas, o trânsito congestionou e só 3 das 6 colunas avançaram no horário previsto. A 116ª Divisão Panzer, responsável pelo flanco direito crucial,
não avançou. Ainda assim, quando o martelo caiu, foi com força. O golpe mais pesado atingiu a 30ª Divisão de Infantaria Americana, que defendia o entroncamento em Saint-Barthélemy, apenas 3 quilômetros ao norte de Mortain. Lá, o campo de batalha virou uma fornalha. Shermans americanos e Panthers alemães trocavam tiros pelas sebes, atravessando muros e celeiros. As equipes de bazuca americanas esperavam nas trincheiras, atacando os flancos dos Panzer Grenadiers que avançavam atrás dos blindados. Foi uma tempestade de aço, lembrou um veterano. Você não podia levantar a cabeça sem que balas cortassem o ar. Por 6 horas, os americanos resistiram. Cerca de 40 blindados alemães foram destruídos nos combates. Em Abbé Blanche, um pequeno pelotão de 66 homens armados com bazucas e fuzis manteve sua posição contra um regimento inteiro da SS. Surpreendentemente, eles fizeram a Waffen-SS recuar e sofrer grandes baixas. Em outros lugares, a artilharia americana e os destroyers de tanques destruíram mais 60 tanques, deixando carcaças fumegantes espalhadas pelos campos. Com a neblina da manhã dissipada, os P-47 Thunderbolt aliados mergulharam como falcões. Bombas e foguetes caíram entre as colunas de Panzer. Para os alemães lá embaixo, foi um massacre. Ainda assim, não eram tropas inexperientes. Eram veteranos endurecidos pela Batalha da Frente Oriental, homens que haviam lutado contra o Exército Vermelho em condições muito piores. Eles não recuaram. A 2ª Divisão Panzer e a 2ª Divisão SS Panzer avançaram 6 quilômetros pelo setor norte. Das Reich avançou diretamente para Mortain, isolando os defensores americanos e ameaçando seguir em direção a Avranches. No Morro 314, a batalha ficou apocalíptica. O tenente Weiss, agachado nos rádios, chamou ataques de artilharia ao amanhecer. Sua visão estava obstruída por neblina, fumaça e árvores. Ajustava seus bombardeios pelo som, coordenadas do mapa e palpites. Fogo, continuem atirando, ele ordenava no rádio. Explosões tomaram as encostas da colina, destruindo as fileiras alemãs que subiam. Os SS e Panzer Grenadiers avançavam em ondas, pressionando pelas abordagens leste e sul. Morteiros explodiram entre os defensores. Os canhões de 88 mm atingiram o topo da colina com fogo direto, destruindo rochas e homens. Os defensores resistiam, cercados em menor número e exaustos. Lutavam nas trincheiras, pedindo artilharia tão próxima que os projéteis explodiam dentro do perímetro. Weiss depois admitiu ter direcionado o fogo ao próprio posto do comando para dispersar um ataque das SS. A poucos metros de distância, a colina tremia a cada impacto, os americanos pressionando o rosto contra a terra enquanto o mundo ficava branco de poeira e estilhaços, descrevendo a carnificina. Não tínhamos mais nada, sem comida, sem água, sem sono, só munição, e até isso pegávamos dos corpos. Cadáveres eram levados para fendas rochosas, como necrotérios improvisados, enquanto os vivos saqueavam os mortos por balas e granadas. Vozes alemãs ecoavam pelas encostas, às vezes gritando em inglês, tentando enganar os defensores para que se expusessem. A luta era próxima, pessoal e sem misericórdia. Mesmo assim, a colina 314 resistiu e foi onde o contra-ataque alemão fracassou. O 2º Batalhão do 120º Regimento de Infantaria, com menos de 700 homens, foi cercado por milhares de soldados alemães, incluindo a Waffen-SS. Por 5 dias, eles resistiram. 5 dias sem suprimentos adequados, sem água, sob constante bombardeio e ataques. 5 dias em que sua resistência obstinada impediu os alemães de cortar o corredor de Avranches e, em última análise, condenou a contra-ofensiva de Hitler ao fracasso. Quando os alemães finalmente recuaram, o chão estava encharcado de sangue. Dos 670 americanos que subiram a colina, 314 quase 300 estavam mortos ou feridos. A Waffen-SS também havia sangrado muito, suas fileiras foram devastadas pela artilharia e pelo poder aéreo. Ambos os lados lutaram com uma ferocidade que surpreendeu até mesmo veteranos da Frente Oriental. Para americanos era sobrevivência, para alemães dever, para todos inferno. O avanço alemão parou sob forte artilharia americana. Do topo da colina 314, o tenente Roberto Weiss e seus observadores avançados coordenaram o fogo com precisão fria. Hora após hora, projéteis eram lançados de baterias distantes, atingindo colunas de panzers e panzer grenadiers que tentavam avançar pelos campos e estradas. Projéteis de fósforo branco explodiam entre as cercas vivas, forçando a infantaria alemã a sair ao campo aberto. Em seguida, vieram os projéteis de alto explosivo, despedaçando-os em nuvens de fumaça e terra.
Um sobrevivente recordou. O vale inteiro estava iluminado pelas chamas. Os homens deles corriam gritando das cercas vivas até outro bombardeio cair. Nós não achávamos que alguém pudesse sobreviver àquilo. Na noite de 7 de agosto, o ataque alemão foi interrompido. Mesmo em maior número, as divisões Waffen-SS e Panzer não romperam a defesa dos 6.000 soldados da 30ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos da América. A colina 314 tornou-se a base da defesa americana e todo ataque alemão esbarrava nela. No dia seguinte, 8 de agosto, o castigo só piorou. A artilharia aliada varreu as posições alemãs sem parar. Quando a neblina sumiu, os P-47 Thunderbolts atacaram Mortain, bombardeando e metralhando as colunas expostas. Devemos arriscar tudo, disse o marechal de campo Gunther von Kluge à equipe, já ciente de que a batalha estava perdida. Mas Hitler não permitia a retirada. Ordens vieram de Berlim. O ataque deveria ser renovado, custe o que custar. Von Kluge formou um novo Kampfgruppe sob o comando do general Heinrich Eberbach, do 5º Exército Panzer. Os americanos no topo da colina 314 logo entenderam o significado disso. À tarde, um oficial da Waffen-SS apareceu sob uma bandeira de trégua, subindo as encostas rochosas para entregar um ultimato: rendam a colina ou serão aniquilados. O tenente Ralph Curley ouviu a exigência em silêncio, xingou e mandou o oficial de volta pela encosta. Minutos depois, a colina foi engolida pelo fogo. Morteiros, canhões de 88 mm e artilharia choveram em uma tempestade destinada a esmagar os defensores. De uma vez por todas, as condições para os americanos eram terríveis. A comida e a água acabaram, a munição era retirada dos mortos. Os mortos eram arrastados para um necrotério improvisado entre as rochas, fora da vista, mas não do cheiro. Empilhamos os corpos em uma vala e os cobrimos com cobertores, lembrou um soldado, mas o fedor se espalhava com o vento. Ele ficava com você, nas suas roupas, na sua boca. Lutávamos cercados pelos nossos mortos. Todas as tentativas de reabastecer a colina falharam. Projéteis de artilharia carregados com rações explodiam ao impacto, espalhando comida pelas pedras. Aviões C-47 lançaram pacotes de paraquedas, mas o vento os levou para as linhas alemãs. Os homens na colina estavam sozinhos, lutando com o pouco que restava. E ainda assim a colina 314 se recusou a cair. Os SS atacavam repetidamente pelas encostas dia após dia. Weiss pediu fogo de artilharia tão próximo que as trincheiras americanas tremiam com as explosões. Sabia que vinha em nossa direção, disse um oficial, mas era o único jeito de pará-los. No dia 12 de agosto, após 5 dias de combates brutais, os alemães finalmente desistiram do esforço. A contraofensiva em direção a Avranches havia falhado. Na colina, o silêncio caiu pela primeira vez em quase uma semana. Um regimento da 35ª Divisão dos Estados Unidos da América subiu as encostas devastadas e encontrou sobreviventes de olhos fundos, sujos e magros. 300 homens foram carregados morro abaixo como baixas. Outros 370 feridos, mas ainda capazes de andar, desceram cambaleando por conta própria. Quase metade dos defensores da colina 314 sumiu. A 30ª Divisão sozinha sofreu 1.800 baixas no setor de Morton, com outras unidades perdendo quase o mesmo tanto. A Waffen-SS também havia sangrado muito. Blindagem destruída, infantaria massacrada e poder ofensivo quebrado. A aposta de Hitler custou milhares de homens e máquinas insubstituíveis, sem trazer ganhos. Para os americanos, a resistência na colina 314 se tornou um símbolo de perseverança diante de probabilidades impossíveis. Para os alemães, foi a prova de que nem mesmo suas divisões de elite Panzer e SS podiam mais forçar uma decisão no oeste. O contra-ataque em Mortenha havia falhado. Em seguida, Bradley ordenou que Patton seguisse para o leste em direção a Le Mans. A Normandia foi tomada, e o terceiro exército de Patton estava liberado. Eisenhower, Montgomery e Bradley entenderam que a colina 314 permitiu a corrida ao Sena, o cerco ao 7º Exército Alemão e o colapso do poder alemão na França. Os defensores da colina 314 mantiveram a linha e, ao fazerem isso, destruíram a última esperança de Hitler na Normandia. As histórias da colina 314 e do futuro batalhão perdido nunca desapareceram. Os homens que defenderam aquela elevação entre 6 e 12 de agosto de 1944 deixaram para trás mais do que apenas uma batalha. Eles deixaram algo que permaneceu. 40 anos depois, em 1984,
Muitos deles voltaram a Mortain para o aniversário. No gabinete do prefeito ainda há um pôster gigante daquele dia, assinado por muitos veteranos, incluindo Roberto Weiss, observador de artilharia que coordenou ataques por 6 dias seguidos. O nome dele, escrito com marcador preto, agora está emoldurado entre as lembranças. Weiss voltaria mais de uma vez. Assim como Frank Daniels, ambos escreveram sobre o que passaram, Weiss em Missão de Fogo e Daniels em suas memórias de 2016. Em 2011, suas histórias inspiraram o documentário Heróis de Old Hickory. Foi parcialmente filmado em Mortain. Veteranos sobreviventes eram levados pela cidade em jipes abertos, acenando para moradores que ainda lembravam. Na última vez que passaram ali, estavam sujos, ensanguentados e exaustos. Agora eram recebidos com aplausos e bandeiras, como em 1944. Em julho de 2020, algo há muito esperado finalmente aconteceu. A 30ª Divisão de Infantaria recebeu a citação presidencial de unidade, pelo que fez em Mortain e na Colina 314. Uma celebração ocorreu em Raleigh, Carolina do Norte. Tony Jabber, que foi atirador de morteiro sob o comando do tenente Curley na colina, apareceu. Olhando para trás, ele disse: "Eu me perguntava se algum dia seríamos resgatados, mas não achava que seria morto lá em cima. Tivemos sorte porque nosso comandante de companhia não se rendeu. Se você for a Mortain hoje, há placas indicando o caminho para Cote 314. O lado oeste está aberto ao público e você pode caminhar por uma trilha entre as rochas de Monchois. Ao longo do caminho, há placas mostrando onde aconteceram as principais partes da ação. Um proprietário local francês fez questão de manter a memória viva, mas se você atravessar para o lado leste, descendo em direção à antiga estrada Bel Air, as coisas mudam. Aquela parte da colina é propriedade privada, agora uma floresta densa, totalmente tomada pelo mato. Foi transformada em uma reserva de caça e parece esquecida, como se o tempo tivesse parado ali. Quando Weiss voltou a Mortain em 1994, ele tentou encontrar suas antigas posições. Não conseguiu. A elevação que ele defendeu com artilharia sumiu, engolida pelas árvores. Mesmo assim, numa pequena clareira, só uma depressão no chão, ele parou. Ele achava que ali tinha visto o sargento John Corn pela última vez. E ali, silenciosamente, Weiss prestou continência. Então ele se virou e deixou a colina pela última vez. Algumas batalhas vivem em documentários ou museus. Outras se apagam na paisagem, sussurradas pelas árvores e lembradas em poucas cartas. A colina 314 é uma dessas. Não é famosa, não é um símbolo. Mas para os homens que estiveram lá, foi tudo, e eles a defenderam. Obrigado por assistir até aqui. Colina 314. Não é uma batalha ensinada na escola, mas foi importante e seus combatentes merecem ser lembrados. Se você quiser mais histórias como essa, aquelas que os livros de história deixam de lado, não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário abaixo. Gostaria de saber sua opinião. Se teve familiares na Normandia ou conheceu alguém da 30ª Divisão de Infantaria, compartilhe a história. Te vejo no próximo vídeo. Até logo.